fenomenal. A questão é até que ponto a gente pode se vangloriar do fenômeno, exceto pelo fato que ele trouxe de vida. Você viu a última dele, professor? Oi? Você viu a última dele? Não. O governo da Dilma, que é horrível. Eu li, bom, você tem o direito de falar, gente, aí é a opinião dele. Agora, eu li os 2 primeiros livros dele, que é o suficiente para dizer que é ruim. Por que o Paulo Coelho fez na nota de sucesso? Aprenda uma coisa. Em toda irada de século, você tem um movimento místico que toma conta do mundo. Tá? Lembra de Canudo? O que foi o Canudo? Um movimento místico que o sujeito falava o quê? O mundo vai acabar. Né? O Paulo Coelho aparece num momento em que não é mudança de século, é mudança de milênio. O primeiro livro do Paulo Coelho a fazer muito sucesso, que é o Diário do Mago, ele entra para a lista dos mais vendidos em 87, se não me engano. 13 anos antes de acabar o milênio. Bom, o que acontece em todo final de milênio? Você tem uma onda espiritualista que varre o mundo. Sempre foi assim, todo final de século, todo final de milênio. Todo final de milênio é pior ainda. Né? Só que, o que acontece? Bom, vocês não, mas quando eu tinha idade de vocês, estava começando. Né? Mas quando eu tinha 10, 11 anos de idade, nitidamente foi quando eu comecei, assim, 14, quando eu entrei na minha adolescência, é que eu comecei a ouvir falar de coisas como anjo, runa, numerologia, era de aquário, espiritismo, sabe? Conversa com os espíritos, essas coisas. Entendam? Peguem a lista dos mais vendidos em 1980 e comparem com a lista dos mais vendidos hoje. A lista dos mais vendidos de 1980 não tem um livro de teor espiritual e religioso. Nenhum, de qualquer religião, não tem. Nem budismo, nem espiritismo, nem catolicismo, nenhum. Não tem nenhum livro de autoajuda. O mundo estava preocupado com coisas mais importantes, como o fim da Guerra Fria, né, a queda do muro de Berlim, o avanço da internet, da computação, que estava começando a fazer diferença na vida das pessoas, os primeiros computadores pessoais, né, com a ditadura no Brasil, o fim da ditadura, o começo da democratização, era isso que estava antes dos mais vendidos. Né, você tinha Gabriel Garcia Marques, Jorge Amado, você tinha, pega a lista, tinha 3, 4 prêmios Nobel na lista dos mais vendidos. Hoje não tem mais nada disso. Agora, o que é que leva a isso? Você tem uma corrente espiritual, as pessoas têm uma necessidade de espiritualidade muito forte, que é um mar. Não, é um mar, tem que significar alguma coisa. 2, 0, 0, 0, 2 é redondo. Qual o sentido da vida? Onde nós estamos? Só que, dessa vez, isso coincidiu com a subida, com o fim do Império Soviético e com o triunfo do pensamento liberal no mundo. Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Privatização em massa, concorrência, né? Cultura consumista, capitalismo desenfreado, cujos frutos nós estamos colhendo agora. Tudo isso é que era bom. Cultura yuppie. Só que aí você tem a seguinte situação, você tem um mundo que está dizendo para você assim: compre, gaste, tenha um corpo perfeito, seja um vencedor, não tenha valores morais. Você tem que ser um predador do sistema. É aquela coisa impossível, que no fundo está aí até hoje. Você tem que passar na melhor universidade, você tem que se vestir com as roupas que estão na moda, das melhores marcas, você tem que ter um emprego legal, você precisa ter uma casa no condomínio fechado, você precisa ter um carro legal, você precisa, seu filho precisa estudar 2, 3 línguas, fazer esporte e tudo mais, você tem que fazer academia ou algum tipo de esporte, porque cuidar do corpo é importante, tudo. Quer dizer, as pessoas exigem dos filhos hoje de si mesmas que elas sejam simplesmente algo impossível. Vai ser perfeito. Mas ser perfeito no sentido de você ser um modelo de hedonismo, eu preciso ser belo, e eu preciso estar na balada, e eu preciso gozar a vida, eu preciso ser sensual, e eu preciso pegar. Para isso eu preciso ter dinheiro. Então eu tenho que também ter sucesso. Eu tenho que dar certo. Isso é o que o mundo diz para você hoje. Use, compre. Por que a Apple faz sucesso? Porque a Apple não é só uma coisa de ser bom no produto dela. Né?
Qual que é o lema da época? Projeto do ano. Qual é o lema da época? Fazer Plástico. diferente. Ah. Melhor. E os produtos são belos esteticamente, não são bons. É bom inventar um conceito. Né? Vocês vivem no mundo, qual é a palavra do Facebook para qualquer coisa interessante que aparece? Curtir. O mundo do curtir, Like. é o mundo que vocês vivem. Curtir. Não tem não curtir, vocês já notaram? Não curtir. Agora não tem um tem. símbolo assim, merda. Não no Facebook um símbolo assim. Jairo achou isso uma merda. Tem muito mais isso para distribuir do que curtir. Certo? Você não pode achar assim, você tem que achar assim, porque o mundo existe com você. Só que isso é impossível. Agora, não existe, sinto muito, não existe religião no mundo. Não existe. Que diga que você vai alcançar o reino dos céus, ou que você vai ser espiritualmente elevado sem algum tipo de desapego e de sofrimento. Se elevar espiritualmente qualquer religião do mundo e qualquer doutrina espiritual é livre-se dos bens materiais. O que é material, o seu corpo, por mais academia plástica que você fizer, um dia ele vai virar pó. Desapegue-se, não seja vaidoso e não dê valor a isso. Cuide da sua alma. Essa é a primeira coisa, e cuidar da alma. Ginástica mental, ler, aprender, parar para filosofar dá muito mais trabalho do que esse. Né? Muito mais trabalho, mas é divertido, não tem música de fundo, não tem gente bonita para você ficar olhando, é você lá, ó. Então, não tem jeito. E aí a segunda coisa, então, desapego a bem material. Toda religião existe isso, tá bom? E isso é uma primeira coisa, né? Desapego do bem material completamente, desapego da ideia de prazer. Como é que eu vou viver num mundo em que eu tenho um anseio espiritual tremendo, enquanto que eu quero mesmo é ter prazer, curtir, ter sucesso? Como é que eu consegui isso? O Paulo Coelho descobriu. Esse é o mérito do Paulo Coelho. Ou, não foi só ele, um monte de gente descobriu, mas ele conseguiu fazer a literatura disso, de mentira. O que o Paulo Coelho fez? E ele conhece isso. Por quê? Bom, não se esqueçam que em 1972, 73, o Paulo Coelho estava enchendo a cabeça de tudo quanto é droga possível e encontrável no Rio de Janeiro com Raul Seixas, escrevendo coisas que não sei nem se os dois sabiam. Né? As pessoas cantam até hoje como se fosse uma coisa assim, que ninguém sabe o que está cantando. Eles não sabiam. Né? Ele era o principal parceiro do Raul Seixas. Enquanto o Raul Seixas conseguiu trilhando aquele caminho, e se entupindo de drogas de tudo quanto é tipo, e tentando fazer música de contestação, entre aspas, a todo e qualquer sistema, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Né? Enquanto o que o Paulo Coelho foi fazer? Ele foi virar publicitário. Como é que vende uma coisa? Mas ele continuou sendo um espiritualista light. Ele foi fazer o caminho de São Tiago. Né? Virou um mago. Que faz sentar no joelho. E aí, ele vira e escreve o livro. O que o Paulo Coelho faz? Ele pega coisas que ele conhece. Filosofia mística da época medieval. E eu já li essas coisas. Vai ler São João da Cruz. Vai ler Santa Teresa d'Ávila. Vai ler Ruysbroek, o Admirável. Escreve no ano de 800 e coisa depois de Cristo. São Francisco de Assis, filosofia mística indiana, filosofia mística budista, tá? Os grandes nomes do protestantismo. Paulo Coelho, ele pega toda essa filosofia mística religiosa de séculos, sabe? Aí ele bota no liquidificador e faz assim. Mistura tudo. Por que você tem que misturar tudo? Porque outra coisa que toda religião exige, que o mundo moderno não aceita, é: você tem compromisso comigo. Você é dessa religião ou dessa religião. Não existe nada mais hipócrita que essas coisas que vocês fazem, vocês, eu só eu quero não. Eu
sou católico, mas não, meu filho. Você é católico? O Papa, que é o representante máximo da sua igreja, diz que homossexualismo é pecado e transar com camisinha é pecado, porque está na Bíblia. Se você usa camisinha ou método anticoncepcional, você vai para o inferno. Não existe condicionamento para isso. Ah, mas o Papa não é Deus. Bom, então você não é católico. Ah, não, mas eu sou... Não, não é católico. Católico segue o que o Papa manda. Ele é o chefe da igreja. Ele representa São Pedro, que foi quem deu